Olá, Aline. E aí, meu querido, como é Como que é que tá? tá? Tudo bem? Tô bem, ótimo agora, depois de ver você aí, Oh, depois que de tanto maravilha. tempo, né? Pois é, quanto tempo? Agradecer pelo aceite do convite, né? Ah, claro, que isso. E assim, Eu a que- gente abordar tanta coisa interessante que o teatro pode proporcionar e nada melhor do que uma pessoa que vive isso, né, no seu dia a dia, que capacita pessoas para falar um pouco, né? Muito obrigada, viu, Israel? eu que agradeço o convite, viu? Bacana, é bacana. Tenho participado de muitas lives e eu gosto desse momento, desse bate-papo, dessa conversa, falar sobre teatro e as suas repercussões é muito bacana. E também como uma forma de fomentar as políticas públicas, né? Sim, No sim. sentido de entronizar o teatro dentro das escolas públicas. A minha vontade é essa, o teatro, a música, né? E não ver esse sucateamento da educação, sobretudo aqui no nosso estado. E assim, é o mínimo que eu posso fazer como cidadã consciente, né? De que o Estado deve cumprir com seu objetivo, não deve se curvar diante dessa ineficiência, né, dos alunos, dessa geração, né? A gente não pode andar nessas águas, a gente tem que fazer o oposto, tem que incentivar, tem que mudar a estrutura, né, da nossa educação para justamente fomentar as políticas públicas nesse sentido, trazer os alunos para dentro da sala de aula, mudar esse contexto de educação, né? Trazer a música, trazer o teatro para dentro das salas de aula. Eu acho que é isso que precisa, é isso que deve ser feito e a gente tem que fazer o que é possível, né? Falar os benefícios, né? Trazer pessoas que vivem isso e sabem que existe um impacto diretamente na vida das pessoas, né? E nada melhor, como eu disse, né, anteriormente, do que você que vive isso, você que capacita pessoas e consegue verificar mais de perto, né? Essa vivência, não é verdade? Sim, com certeza. Não, com certeza. E eu acabo tendo outros olhares, né? Porque, como você falou, né? A questão do teatro sendo como um agente transformador, então eu tive ambos os lados. O meu primeiro Uhum, contato com o teatro também foi na escola e aquilo foi tão importante, Lini, foi tão impactante na minha vida que isso interferiu diretamente nas minhas escolhas de vida. Então eu uhum, comecei fazendo teatro dentro da escola, com Clécia Queiroz, no início dos anos 2000. Então, como aquilo foi importante, como aquilo mudou a minha vida, né? Eu ainda secundarista, sem ter muito para onde ir, sem muito norte, muito tímido, e ter uhum, o primeiro contato com o teatro, né? Foi tão importante, muito importante naquele momento, ter o teatro, porque foi me transformando, eu fui entendendo como aquilo ia impactar na minha vida, e de certa forma foi impactando, fui escolhendo as minhas uhum. profissões. Hoje eu tenho duas profissões que eu consegui escolher assim com muito amor, com muito gosto, graças a esse encontro com o teatro. Eu fui me entendendo, eu fui me encontrando. Depois foi uma caminhada longa para chegar agora assim no meado de 2017, quando eu crio uma pesquisa e saio da condição de aluno, me torno professor, me torno um arte educador, um capacitador, graças a outra companhia de teatro. E depois foi um outro um outro olhar, né? Agora Uhum. como arte educador, desenvolvendo uma técnica, né? Mesmo dentro de sala de aula, também uma técnica voltada para os atores. Enfim, o teatro é algo incrível, assim. E essa live vai falar sobre os benefícios que o teatro pode trazer na vida de uma pessoa. Sabemos que a arte ela é capaz de transformar, ela torna a gente mais reflexivos, né? Observadores e muda a nossa percepção sobre o mundo, Com além de ter certeza. o poder de nos fazer olhar para dentro de nós mesmos, né? De aceitar nossas diferenças e de nos tornar seres mais confiantes e abertos para o novo e para o diferente, né? Por isso eu te convidei aqui para a gente trazer os 10 benefícios que o teatro pode mudar, né, na pessoa. É, Israel Barreto, né? Eu vou falar aqui sobre um marco, né, histórico, que é a primeira manifestação do teatro no Brasil ocorreu no século XVI,
né, que foi como forma de catequizar, né, os índios. O teatro era utilizado pelos jesuítas para instruir religiosamente os índios e colonos, né? O padre Anchieta foi um dos principais jesuítas que utilizou esse tipo de representação, que era chamado teatro naquele tempo, de teatro de catequese, né? Então a gente tinha um teatro como uma catequese, é o que a gente vê também na religião, né? No catolicismo a gente tem a catequese, né? Que é o ensinamento daquela doutrina. Então ali eu entendo que era um momento de doutrina também, era um teatro catequese, né? Esse teatro ele possui uma preocupação muito mais religiosa do que artística, né? E os atores eram amadores e não existia espaço destinado às atividades teatrais, as peças eram encenadas em pé, em praças, ruas, colégios, entre outros, né? Então, Israel, você já falou um pouquinho sobre você, né, sobre Sim. seu início no teatro. Eu quero te dar a palavra para você falar um pouco mais sobre você, sobre o que você tem feito e, sobretudo, nessa área do teatro. Pode ficar à vontade. Bem, eu acabei falando um pouquinho do início, né? Porque eu acho que o assunto é pertinente, já como você falar, como é que ele impactua nas nossas vidas, e o teatro impactua exatamente aí. Eu sempre fui um garoto muito tímido, muito envergonhado, era difícil até falar no telefone, era muito Uhum. difícil. E tendo essa dificuldade, como eu também estudava no colégio religioso, e lá as freiras Sim. também entendiam que o teatro era uma porta, uma forma de ensino, de aprendizado, né? Para aquele Sim. menino que não conseguia falar nem de se desenvolver na sala de aula, então era importante. Então eu fui meio que empurrado para dentro do Uhum. teatro, e aí, como eu te falei aí agora há pouco, dizendo o quanto isso acabou me desenvolvendo. Eu acabei me encontrando muito naquele momento. Então, fui me Sim. desenvolvendo. Então, o teatro foi abrindo portas. Eu fui me encontrando, eu fui entendendo. Você criou uns tópicozinhos ali, fui me passando, fui ouvindo e entendendo, lembrando muito desse início, sabe? Mas Uhum. como eu consigo me interagir com as pessoas, né? Como eu consigo lidar mesmo com as minhas próprias indiferenças para aquela determinada situação. Eu fui me encontrando, sabe? Foi muito importante. Então, nesse primeiro contato, lá na escola ainda, né, com a professora Clécia Queiroz, um beijo, Clécia, cantora, atriz, diretora, pessoa incrível. Então, esse foi o primeiro contato que eu tive com o teatro, e fui me descobrindo, me relacionando mais com as pessoas. Você vê como era importante, até para me relacionar, era uma coisa muito difícil. E lá no início dos anos 2000, eu tinha tido uma experiência na escola, né? Como falei, era uma escola religiosa, então a gente Uhum. tinha o hábito, sim, de usar o teatro como uma forma, um instrumento de comunicação, instrumento de educação. Lá eu conheci a Ara Colina, conheci a Alain Miranda também, então foi muito bacana. Então de lá eu fui perdendo a timidez, fui me entendendo, fui usando aquilo também como forma de terapia, né? Eu não Uhum. conseguia me desenvolver nas coisas, então o teatro foi usando como terapia. Fui me desenvolvendo, fui conseguindo falar, fui conseguindo descobrir o que eu queria fazer, né? E aí quando eu saio ali dentro daquele processo, existia um projeto que era um projeto voltado para um projeto escrito até pela própria Clécia. Lá eu estudava no Colégio Franciscano Santa Clara, ali em Nazaré, e ali tem um convento de meninas, um convento de religiosas, e lá abrigava crianças, meninas, na verdade, né? Meninas que não tinham condição de pagar a escola. Então elas ficavam dentro da escola, moravam nesse internato, né? Na Uhum. minha época, hoje não, as coisas vão para casa, mas na minha época, elas moravam, ficavam lá a semana inteira e voltavam para casa no final de semana. Então esse projeto ajudava essas meninas, né? As meninas tinham Bacana. contato com o teatro, meninas que moravam na periferia, que não tinham condições, às vezes não tinham mãe, não tinham pai, né? Era uma família desestruturada, mas estavam ali vivendo, né? Tendo uma educação de qualidade, tendo contato com a arte. Então aquele Uhum. primeiro momento foi muito bacana, né? Estar lidando com aquelas meninas, umas faziam teatro, outros faziam dança. Era um projeto super bacana, Aline. Então a gente conseguia se socializar, e dali foi desenvolvendo, criamos um projeto que falava. Aí vem um contexto histórico, né? A gente estava aprendendo Uhum. história, porque a gente montou um espetáculo que falava sobre o primeiro convento de religiosas do Brasil, que era o convento de Santa Clara, onde a gente estudava, né? Então, além dessas coisas bacanas que a gente estava tendo com interação, com desenvolvimento, a gente estava aprendendo história. Então, a gente passou a falar um pouco mais sobre o trabalho, sobre aquele contexto histórico, né, da nossa cidade, Uhum. onde a gente estudava.
Então, mais um conteúdo que nos abrigava. Se eu fugir um pouco do assunto, você me avisa, tá? Porque eu vou Não, fica à falar vontade. E aí foi desenvolvendo. Então, ali dentro, a gente foi aprendendo um pouco mais, né? Trabalhar com muita responsabilidade. Eram todo mundo ali menor de idade, né? Na época, eu devia ter uns 15, 16 anos. Então, a gente foi desenvolvendo um pouco da responsabilidade. O trabalho de equipe era fundamental. A gente tinha que atrelar o estudo com o trabalho do teatro. E aí fui crescendo, fui desenvolvendo. Saí da escola, concluí o ensino médio. Precisei sair, mas continuei com o trabalho. E ali já estava meio que entendido o que é que eu queria fazer. Saí completamente transformado. Foram 2 anos e meio, mais ou menos, trabalhando com o teatro, levando o teatro muito a sério, era um teatro amador, mas levando muito a sério. Como aquilo foi desenvolvendo, como aquilo foi me dando ferramentas para eu continuar com as minhas escolhas, né? Por um acaso do destino, eu acabei não entrando na faculdade de artes cênicas, né? Adoeci muito, então acabei enveredando um pouco pelo lado da educação física, que era uma outra paixão. Então, fiz educação física e dentro da educação física eu tive a grande oportunidade de trabalhar com teatro. Tudo me levava para lá, né? E aquilo ia me levando. De certa forma, eu ia me encontrando naquele espaço. Né? Então, fui trabalhar práticas motoras coletivas, que trabalhava um pouco como arte educador. Eu sou formado em educação física, com licenciatura plena, então eu posso também trabalhar e atuar como arte educador. Né? E aí eu sempre ia me inserindo. O curso de educação física ele é um pouco seletivo, né? Vai criando grupinhos, um grupinho daqui, o grupinho da academia, o grupinho dos jogadores de futebol, das meninas que jogam vôlei, vão se separando, né? E eu estava meio perdido, mais uma vez perdido naquele meio. Eu falei, como é que eu vou me inserir nesse contexto aqui? Eu não consigo me encaixar em nada. E mais uma vez, o projeto de arte e educação foi me abraçando e eu fui tomando esse caminho. Claro, também fui trabalhar em outras vertentes, que era importante. Estou dizendo tudo isso, que lá na frente eu vou chegar numa coisa bem bacana. E fui me encontrando nesse contexto, graças, mais uma vez, ao projeto de arte e educação. E aí, dentro da faculdade, eu já saindo da faculdade, mais uma vez eu tenho um encontro, né, com o teatro. Eu passei a fazer cursos, porque aquilo me ajudava a desenvolver. Eu estava conseguindo falar, eu não conseguia falar em público, Lini. Falar aqui era uma coisa impossível. Então, Travava, né? Total. Então, eu fui entendendo um pouco mais como me relacionar com as pessoas, como falar em público. E a minha profissão exigia aquilo, lidar direto com as pessoas. E, mais uma vez, no meu curso, eu não encontrava isso. Eu não tinha... Se eu ficasse só lá, talvez eu não conseguiria falar hoje. Mas o teatro foi me dando essa base. Então, eu sempre fazia cursos, oficinas. Foi quando eu me inseri no Teatro Vila Velha, que lá foi a minha verdadeira escola, né, com relação à arte, ao teatro. Então, de 2003 a 2007, aprendendo todas as técnicas teatrais, entendendo, discutindo muito sobre política, né, sobre inserção social. Então, eu passei a entender e olhar o teatro com outros olhos. O amadorismo ia ficando para trás, eu fui entendendo um pouco mais, querendo vivenciar um pouco mais aquilo, de forma mais profissional, de forma mais visceral. E daí em diante eu entrei na outra companhia de teatro, que foi foi a minha segunda família. Foi quando eu aprendi a fazer teatro de verdade. Ali o negócio ficou mais profissional, tomando um outro rumo. E é isso. Vamos ver se eu estou seguindo o negócio direitinho aí, né? Velho, o que eu noto é que o teatro sempre fez parte de sua vida. A gente pensa sobre até mesmo destino, né? Você falando de tudo isso, a gente traz logo aquela questão da força do destino, né? Querendo ou não, por mais que você, né, teve uma formação em educação física, mas o teatro nunca deixou de nortear, né, em todos os sentidos, seja na questão da quebra da timidez, seja na questão das técnicas que a gente só consegue ter dentro, né, dessas companhias, dentro desses projetos. E assim, o primeiro projeto, pelo que você falou, foi assim um alicerce para você, né? Foi assim o ponto principal para você realmente ter uma direção do que você gosta, do que você quer fazer. Eu acho que sempre existe isso na vida de uma pessoa, né? Sempre tem aquela, poxa, você entra em uma coisa assim do nada e de repente você dá um estalo, não é isso que eu quero fazer, né? E então eu penso muito sobre a questão da força do destino. Era para você estar no teatro. E você fazendo teatro, posso te dizer, você é excelente. Você tem muita força na sua expressão. Eu me lembro que a primeira vez que eu te conheci foi lá na outra companhia de teatro. Eu fui com minha filha, né?
que você estava fazendo o trabalho do violino, né? Uma peça musical que você tocava o violino, assim, eu me E encantei. você ficou em mim, sim. E assim, eu senti a força da sua expressividade. Eu falei, não, tem alguma coisa diferente nele, né? Ele tem essa expressão forte que a gente não consegue verificar em tantas outras pessoas, né? E assim, a partir daí eu fui conhecendo mais seu trabalho, fui te acompanhando. E assim, eu digo a você, eu acho você um artista assim, excelente nesse Ah, sentido da expressão, né? A expressão facial, a força da expressão facial, você tem muito no que você desenvolve, no que você trabalha, né? Então, vamos lá, Israel. Quais os impactos principais que o teatro pode influenciar na vida de uma pessoa? são muitos, são muitos. Eu acho que eu trouxe alguns aqui que foram impactantes, assim. Posso responder para mim nesse Uhum. início de trajetória, de vida mesmo, né? Eu acho primeiro, eu acho que é uma aceitação, assim, de quem eu sou. Primeiro é realmente a exposição que o teatro me colocou, o Sim. aprendizado que ele me deu, me fez inserir dentro de uma sociedade. Eu saí, como eu te falei, né? Eu saí da escola sem muita referência, fui fazer o curso de educação física muito perdido ainda, muito mais pela Uhum. aptidão do trabalho físico, mas consegui me inserir naquele contexto ali graças ao trabalho que o teatro me ofereceu, Sim. né? Sendo, o que mais que eu posso falar? Tem coisas relacionadas a técnicas, mas isso ficou muito mais para o trabalho do ator. Mas enquanto Sim. pessoa, muitas coisas. Eu acho que a timidez, a quebra da timidez foi uma coisa muito importante, né? Uhum. Eu acho que o enriquecimento cultural é uma coisa importantíssima. Como eu falei, o trabalho que eu fiz com o grupo de Clécia Queiroz me fez entender um pouco mais sobre a história da minha cidade, a história do lugar onde eu vivia ali cotidianamente, que era aquele convento. Então, Uhum. o enriquecimento cultural, histórico, aprender com o teatro é uma coisa maravilhosa. Não tem coisa Verdade. melhor do que você viver sobre isso. Eu não sei se eu vou conseguir elencar 10, porque são muitas coisas que a gente vai vendo, né? Eu acho que também a consciência política é algo fundamental nos dias de hoje. Eu acho que para Sim, você ser um artista, você precisa realmente entender um pouco de política, você precisa, ainda mais no momento que a gente está vivendo, com né, certeza. onde a gente está sendo realmente escorraçado, né, desrespeitado. Se nós somos agente transformador de outras pessoas, agora falando também como artista, como arte educador, né, a gente precisa ser respeitado. E para que isso aconteça, a gente precisa entender o que é a política no nosso país, né? Verdade. Isso é muito importante. O que mais que eu posso falar? Ah, isso é tanta coisa. Eu acho Vamos que como a gente. delimitar, né? Oi? Isso mesmo, Vamos eu vou delimitar, senão a falando. gente não chega até o fim. Exatamente. Não, e outras coisas. Eu acho que o que eu quero mais trazer aqui são essa questão. Desculpa, não vou me ligar agora, nossa, não atrapalha. Mas é isso. Eu acho que o contexto, o enriquecimento cultural é uma coisa muito importante. Trazer, entender um pouco sobre a história da nossa vida, fazendo Sim, com que a gente se exponha um pouco mais, o contexto político, né? A gente vai ser um agente transformador, né? Quando você se torna um artista, então a sua opinião ela vai interferir na vida dos outros, assim como a de Clécia Queiroz interferiu diretamente na minha quando ela disse assim, você pode ser o que você quiser ser. Então para mim verdade. foi muito importante aquilo para hoje eu tomar os rumos em que eu tomei, né? Nesse momento tão difícil que a gente está vivendo, sem ter, sem saber o que fazer, como vai ser daqui para frente, né? Qual será o nosso futuro? Essa incerteza nos causa um temor, mas também uma responsabilidade muito grande da escolha, mais uma vez falando sobre política, mas a escolha com quem a gente vai escolher para governar o nosso país. Quem pode olhar por nós. Então, eu acho que é um dos pontos principais para que a gente possa passar para o jovem, enfim, na condição de arte educador, na condição também do espectador, do público que está nos assistindo, né? Contar Verdade. histórias, menina, é uma coisa impressionante. Acho que a vontade de contar histórias é que faz a gente ser um grande artista. É verdade. Eu acho que todo mundo deveria, né, ter um pouquinho essa motivação de ser, né, um agente político, né, Sim, conhecer um pouco de política. Eu sempre falei sobre isso, sabe, Israel? Eu sempre achei assim, a gente tem que saber o que é política.
A gente tem que saber com quem a gente vai votar, qual foi o trabalho que essa pessoa fez durante esse período todo, né? É a questão da ficha limpa. São detalhes que a gente precisa saber, a gente deve, né? E eu acho que isso tem que estar entronizado nas escolas públicas. Eu sou Sim, totalmente a favor da educação da Constituição dentro da escola pública. Inclusive, tem lei, a gente falou sobre isso. E por que isso não acontece, né? Como também a música, o teatro. Por quê? Por que será que isso não acontece? Por que será que isso não pega? Será que é porque as pessoas vão se emancipar intelectualmente e isso pode ser de alguma forma ruim para algumas pessoas? Né? não é Então, assim, interessante, né, Aline? Não é interessante. Parece interessante, que não é sabe? interessante as pessoas serem, terem um conteúdo, saberem um pouco Uhum, mais, né, de leis, da vida, da onde você mora, dos seus direitos e entendeu? deveres, né? Então isso é cortado. Uhum. Ter uma emancipação intelectual, porque essa geração é que vai fazer a diferença, essa Sim, geração é sim, que vai fazer um grande impacto, seja na área política, seja em qualquer área da nossa sociedade, em qualquer questão social, entendeu? Então, assim, eu acho que deve mudar, e deve mudar através do que a gente anda fazendo, né? Do que a gente pode sim, possibilitar. Essa questão da comunicação, essa questão de passar informações, eu acho que é muito importante, né? Você tem uma opinião, não uma opinião formada, mas uma opinião que você pode mudar de acordo com o que você aprende, do que você entende, o que você estuda. Antes dessa live, eu fui pesquisar sobre o teatro. Então, eu já mudei minha visão sobre teatro, né? sim, Então, você vê como uma pesquisa ela é importante, como o conhecimento é importante. Porque a gente pode mudar de opinião. Para mim, eu acho válido, super válido hoje você ter uma visão de política e amanhã você ter outra através de tudo que acontece, de todas as sim. informações que chega a gente, né? Então vamos lá, Israel. O que você espera dessa nova geração de atores? O que você Ah, espera desse novo mundo do teatro? boa pergunta, excelente pergunta. Foi como eu terminei a pergunta anterior. Eu acho que primeiro ter a consciência política. Uhum, Eu preciso saber o que eu estou falando e para quem eu estou falando. E o que estou falando é muito importante, né? Hoje em dia, sim. né? Se colocar diante de um público, contar uma história, por Uhum, mais que ela seja fictícia ou não, é preciso ter verdade. sim. E quando ela vem carregado com o nosso contexto de vida, o contexto histórico da cidade onde a gente vive, da história do nosso Brasil, do nosso país, é algo muito importante. Eu acho Uhum, que o jovem de hoje ele tem que estar muito consciente daquilo que ele quer. Quando ele faz uhum, teatro, ele tem que entender que ele vai ser um agente transformador. Ele não vai ser um ator da Globo. Se ele entra querendo sim. ser ator da Globo, não funciona. Eu É acho que verdade. não é o lugar. Para você ser um Uhum. ator da Globo, você não precisa fazer teatro. Então, eu acho que está aberto Eu a uma acho que é boa muito leitura. mais, né? Desculpe aí. Sim, Eu acho que o claro. teatro é muito mais do que você se fechar apenas a uma emissora. Eu acho que teatro é como a gente está falando aqui. Pessoas, né, que têm opiniões, voz ativa e opiniões que podem influenciar em uma sociedade e que pode transformar uma verdade, uma realidade social, né? Com Eu, certeza. E como eu falei, né? Ele transforma vidas. Foi assim comigo. Eu lembro de muitas amigas minhas, na época da escola, que, que não tinham condições, né? Não tinham condições de ter um acesso a uma educação de qualidade, de ter acesso à cultura. Então, eu lembro, a gente ia ao teatro e muitas daquelas minhas amigas hoje são formadas e vivem bem, são casadas e, graças ao teatro, escolheram boas profissões, mudaram de vida, né? Então, teatro é algo que nos transforma, de verdade. E eu acho que sim, verdade, que vai transformar o mundo. Eu acho que a arte, a cultura em si é algo que vai transformar o mundo. E a gente tem que estar muito atento a isso, para verdade. que não seja podado. Essa é a verdade, né? Com certeza, né? A partir do momento que a gente entende que o teatro ele pode trazer a concentração, a memorização, né? A empatia, a Sim, tolerância, o trabalho em equipe, né? O jogo de cintura, o autoestima, a questão da perda da timidez, né? Até mesmo saúde, as pessoas que têm problemas, né, de depressão utilizam o teatro
para até mesmo, né, melhorar, né, nesse quesito, o Sim, enriquecimento cultural, como você falou, a sim, disciplina e a felicidade, né? Porque de alguma forma você está interagindo ali, você está tá com pessoas, é muito bom. Eu acho que essa interação é do nosso eu, é do nosso ser humano como ser humano. A gente não vive sem interação, né? A gente não vive sem convívio social. Então, o teatro possibilita tudo isso. com Então, o certeza. teatro tem que estar entronizado todos os dias em nossas vidas. A gente tem que ter a mudança de cultura, sabe, Israel? Com A certeza. gente tem que ter a mudança de cultura, a gente tem que trazer a música, o teatro, para dentro da nossa cultura. A gente não tem isso. Parece que é uma coisa engessada, parece que tudo isso só é para uma classe social. E, no Sim. entanto, tem que ser para todos. Todo mundo tem a possibilidade de aprendizado, pode ser cedo ou tarde. Você pode, hoje, com 60 anos, 70 anos, fazer teatro. Você pode aprender o instrumento, por que não? Entendeu? Então, assim, é nesse sentido. Então, vamos lá. Ok. O teatro como forma de transformar o mundo e a sociedade. O que que você pode me dizer sobre isso, Israel? Que complexo. Eu acho que é a continuidade do que a gente está falando aqui. Nós somos agentes transformadores. Então, o ator tem esse lugar na sociedade. A arte em Sim, si tem esse posicionamento diante da sociedade. O que eu vou falar tem uma importância muito grande na sociedade, na história que sim. eu quero contar. Ter saído do Vila Velha foi algo muito importante, porque foi assim que eu fui criado. Quer dizer, eu fui criado dentro de um teatro onde o discurso político era muito forte. Então, Uhum. eu passei a entender um pouco mais do que era o teatro, vendo a outra companhia fazer peças incríveis, ver o bando de Teatro Lodum fazendo peças com um discurso muito forte, muito potente, né? Defendendo todos os artistas negros. Eu acho aquilo incrível, sabe? Sensacional, era muito, muito bacana mesmo. Sim, Então, é um agente transformador para o mundo e para a sociedade, sim. Por isso que a gente tem que entender que políticas são essas que estão tomando esse lugar, para quem a gente está votando, quem a gente está colocando no poder, né? Será que essas pessoas realmente vão... O que é que elas podem fazer pela classe artística, sabe? sim. Lamentável o que aconteceu agora com Regina. Cadê Regina, gente? Não É representou ninguém, não representou ninguém. Então, é um negócio, sabe? Você assume um lugar. estarrecedor, né? Pois é, a pessoa ocupa esse lugar, o que é que eu posso fazer pela minha classe, o que é que eu posso propor para a minha sociedade, né? Não tinha o que Verdade. dizer, sabe? Você vê como a gente está perdido, e é uma pessoa de teatro, eu estou falando disso aqui porque ela é uma pessoa de teatro, não é Sim. só a namoradinha do Brasil, então é uma pessoa que viveu da arte, que passou os perrengues que nós artistas passamos, então como é que eu enxergo isso, sabe? Como é que eu Sim. assumo esse lugar? Como é que eu me posiciono politicamente? E tento transformar isso. É muito bacana. Então, a minha trajetória passa muito por isso. Seja na época da escola, seja quando eu começo a me profissionalizar. Para mim é algo Uhum. muito importante. Então, quando eu me coloquei na condição de ator de grupo, né, a minha formação Sim. foi toda no teatro de grupo, foi muito pensando nisso. O que é que a gente vai falar? Para quem a gente vai falar? O que a gente vai falar? Como a gente vai interferir na vida do outro? A peça que você assistiu tinha exatamente esse cunho, né? A gente estava falando Interferiu sobre bastante. a gente estava falando sobre teatro de grupo e como aquilo vai tocar você, como aquilo tocou você, como tocou a outros que estavam assistindo ali, falando dos nossos perrengues, dos nossos sonhos, né? Uhum. Das nossas frustrações. A gente estava se expondo e usando a arte para dizer: amamos aquilo que fazemos. É verdade. Você parou num ponto muito importante aí, né? O poder que tem de influência, né? E quanto isso a gente leva por quase toda a vida. Quantos anos tem que eu fui naquela peça e te conheci, e hoje eu estou aqui falando com você nessa live. Você vê Sim, o impacto que isso tem, né? O sim, impacto que você tem de transformar a visão de quem está te vendo, né? Por mais que seja uma coisa assim, naquele momento não tão importante, uma coisa até banal, uma coisa rotineira, né, de uma peça que você faz todos os dias, mas o quanto quem está assistindo, né, sofre esse impacto, né? sim. Sofre não, eu digo assim, tem a felicidade de ter esse impacto, né? Porque você foi tocado por algo diferente. E naquele momento eu vislumbrei algo diferente, que foi uma pessoa fazendo teatro, uma coisa assim muito carne perto, sabe? A gente
eu, como telespectadora, eu vi o teatro como uma coisa de televisão e eu aqui dentro de minha casa. E quando você vai ao espetáculo, você já muda isso, você sente essa força, né? Eu, Aquele envolvimento de sim. pessoas perto de você, aquela quentura, é muito impactante, pô. E o mais bacana disso é que você tocou num ponto, é um ponto importantíssimo, né? A gente, Uhum. claro, você foi assistir a peça num lugar totalmente atípico. Você estava num prédio Atípico, velho. comercial, num prédio comercial. Olha, você vê a importância que a gente teve naquele momento. Nós saímos do Vila Uhum. Velha, fomos para um prédio comercial e a gente transformou numa sala, que era uma sala de contabilidade, num centro de cultura. Então a gente ministrou oficinas, a gente fez vários espetáculos de teatro ali dentro, né, durante 7 anos. 7 anos, né? 7 anos. Então teve um período que a gente ficou ali dentro, sabe? Levando Uhum. cultura, movimentando o comércio. A gente chegou ali no Politeama, não tinha nada, tava tudo deserto, tinha um monte de craqueiro deitado na rua, né? Ali é terrível. Completamente abandonado, e a gente chegou Uhum. ali, né, tentando transformar aquele lugar. Olha que coisa bacana, né? A nossa Verdade. intenção era fazer o teatro que a gente acreditava e como aquilo Uhum. impactou naquela redondeza. O Politeama foi, Sim. o Politeama foi tendo uma outra cor, um outro olhar em todas as concepções, desde o morador que estava ali até os próprios moradores de rua, né? A gente viu muitos deles sumirem, mas muitos dos que estavam ali tentando ganhar o seu ganha-pão, né? Sei lá, Uhum. estacionando o carro, seja lá, tinha um outro olhar para aquele espaço, Uhum. né? Os Verdade. comerciantes, então a gente passou a ter a gente passou a ter uma troca com os comerciantes, né? O rapaz que vendia água, o rapaz da Xerox, o rapaz que consertava sapato, a costureira, né? O rapaz que vendia acarajé na porta. Então, tudo aquilo, a gente foi movimentando aquele espaço, né? A gente Uhum. foi fazer show do lado de fora. Então, o nosso trabalho teve uma repercussão naquele bairro, naquele quadrado ali. Foi muito importante, Com né? certeza. Quem teve a oportunidade de ir, e sentiu isso sim, foi transformador. E quem teve a oportunidade de assistir todas as peças da companhia de teatro, eu digo que não vai esquecer nunca. Eu digo que o que ficou no meu coração foi a Ruína dos Anjos, que eu amo. Por Oh! mim, vocês faziam durante o ano todo, velho. É incrível. É uma proposta diferente, porque vocês vão para a rua, né? Vocês estão ali contracenando na rua e assim ver tudo aquilo, acompanhar, andar, interagir. Gente, é diferente. A gente não vê isso aqui, né? Sim. Em Dor Bahia é coisa diferente. Eu acho que a gente tem que estar aberta a diferente, as coisas diferentes. E a gente tem que abraçar o diferente. A gente não pode ficar com aquela coisa na mesmice, né? De sempre. Então, assim, foi muito bacana. E falando sobre isso, Israel, Sim. eu Beijo, meu quero amigo. perguntar Tem meu amigo Alex mandando um beijo ali, ó. O pessoal entrando. é, Beijos. melhores trabalhos que você já fez no teatro e qual o Uh, significado social para você? Se nossa. você, se todos forem interessantes, ótimo, mas sempre tem um que toca mais. E aí eu quero que você me diga se realmente existe assim sempre um que toca mais e qual é esse significado para você. Line, todos os trabalhos que eu fiz na outra companhia foram muito significativos para mim. Cada trabalho, eu acho que 80%, 90% das peças de teatro que eu fiz foram dentro da outra companhia de teatro. Eu sou muito grato a essa Uhum. família que me abraçou durante 11 anos, 11, 12 anos. Foi o tempo que eu estive lá dentro. Ops. E para mim foi muito importante. Todas as peças, todas tiveram um significado muito importante para mim. Aí as Uhum. duas que tiveram um impacto maior para mim foram as duas que você assistiu, inclusive, assim que você tem essa memória mais forte. Claro, não posso deixar de falar também do meu solo, mas é um outro viés. Como você falou do Sim. impacto social que você falou, então duas tiveram um significado maior. Primeiro, que de você ficou em mim, que foi essa peça que você assistiu com sua filha, eu tive a oportunidade de falar um pouco sobre teatro de grupo, de falar um pouco da minha história e como isso impactou diretamente a gente fez um trabalho de projeto escola, a gente fez essa peça de manhã, levamos um grupo de alunos da rede municipal, se eu não me engano, rede estadual também foi. Então todos foram assistir, entender um pouco de como era fazer teatro num espaço alternativo, né? Era um, Uhum. um,
um trabalho que a outra companhia de teatro sempre fez, tinha um cuidado muito grande com a mediação cultural, de levar as crianças para dentro do teatro, desde a época do Vila Velha, mas teve um significado muito mais potente quando a gente vai para o Politeama. Uhum. Então, chegando lá, a gente teve o que de Você Ficou em Mim, fizemos um projeto, levamos as escolas públicas para dentro daquele espaço, para eles entenderem o que qual a importância do teatro, né, qual a importância do teatro de grupo, como é possível fazer teatro em espaços alternativos, não ficar preso apenas numa caixa, né? A gente pode fazer teatro em qualquer lugar. Então aquilo teve um impacto muito grande, foi um trabalho muito bonito, que teve um impacto social muito grande. E claro, Ruína de Anjos, que foi o suprassumo o boom da outra companhia, porque foi um espetáculo que falava sobre invisibilidade social, um espetáculo que a gente foi para a rua, a gente já tinha feito teatro de rua, mas não teatro na rua. Então, uma diferença muito grande nisso. Né? Então, a gente foi fazer o Ruína de Anjos, falava sobre invisibilidade social, sobre violência urbana, sobre pessoas que eram excluídas da sociedade. A gente teve indicação ao prêmio como intervenção urbana, mas a gente encara aquilo como um espetáculo. Foi muito importante ter ido para a rua, né? Um significado muito potente para mim, que fazia um personagem meio fora do contexto dos outros 5. Eu era um burguês homofóbico, então eu tinha que agredir. Então, como é que era fazer Eu lembro, isso? daí tava risado, Israel. Era assustador, né? Então, aquilo tinha um impacto muito grande. A gente teve a oportunidade de levar esse espetáculo para 21 cidades do Brasil inteiro. E aquilo teve uma potência tão grande. E como era importante, Eline, como aquela história que foi criada no Politeama dialogava com outras cidades. Uhum. Era uma história típica daquele lugar. Era uma história fictícia, obviamente. Mas ela tinha uma potência tão grande, ela tinha um valor tão grande que a gente foi graças ao Sesc Bahia, a gente foi por 21 cidades divulgando, levando essa história e como ela se encaixava, como era potente, como ela se encaixava em outro lugar, sabe? E era fascinante, era assustador, diga-se de passagem, como aquilo impactava, porque as pessoas se assustavam e aquelas pessoas que reagiam, que vinham para vai bater, entendeu? Como agia também com agressividade, porque você encontrar uma pessoa passando por uma situação desumana, sabe? Como um travesti sendo agredido no meio da rua, como aquilo impactava nas pessoas, sabe? Verdade. Então, tinha uma cena de agressão, muitas vezes eu apanhava. Da mesma forma que tinha uma cena onde uma mulher estava sendo estuprada também, que era muito potente. Então, Buranga, meu querido amigo Buranga, que fazia essa cena junto com o Ed, ele apanhou várias vezes, entendeu? Então, como aquela cena era, a gente viajou em Florianópolis e ele apanhou. Em Jequié, a polícia quase prende ele. Então, era uma coisa... Era assustador na hora, mas depois a gente falava assim, nossa, como as pessoas... Tem um impacto, reagem. né? Tinha um impacto muito forte. Eu acho que é porque também falava muito da realidade social, né? Essas questões que abordavam, falam muito de uma verdade social, né? E assim, por mais que as pessoas, né? Algumas pessoas... não vou falar isso não, mas eu tenho uma convicção que as pessoas não gostam de injustiça. Sim. Por mais que a gente esteja numa sociedade, né, muito violenta, mas as pessoas não aceitam a injustiça. E isso move muito. Você vê na televisão os programas, né, Big Brother. Toda pessoa que sofre injustiça dentro do Big Brother, ela tem uma visibilidade e ela chega até a ganhar. Então, tudo isso parece que é uma onda que entra na mente da galera que a galera não gosta, entendeu? Então, sim, essa peça abordou muito isso, né? Não só essa, como a enfermaria número 6, né? Sertão, que você, poxa, muito bem feito, assim. Sim. Velho, você é você demais. Você também assistiu Enfermaria? Assisti, sim. Nossa, então, assisti todas as minhas você é demais, sabe? Ah, que massa, e, assim, que bacana. Acompanha o seu trabalho, né? A gente vê o quanto você se dedica nesses espetáculos e a sua cênica é maravilhosa, né? Não tenho o que discutir aqui sobre o profissional que você é. Eu fico feliz, fico muito feliz pelo reconhecimento e é isso. Eu acho que a base que eu tive para o trabalho com o teatro profissional foi exatamente isso. Eu acho que a outra companhia me deu essa base para fazer teatro de verdade, sabe? Eu preciso, para falar uma coisa, eu preciso saber o que eu estou falando e fazer com verdade.
sabe? O teatro é feito com verdade. E todas essas peças que você assistiu, que tinham esse peso, a gente sempre focava nisso, né? As peças da outra companhia, para quem a gente está falando, né? Como a gente vai impactar, né? Enfim, é isso. Eu achei, o Avô e o Rio também. São Essa tantas coisas, né, Israel, que você tem feito. E assim, o bom é isso, né? Eu acho que o artista ele tem que produzir, ele sim, tem que estar desculpa, inserido. você me perguntou das peças que eu fiz, né? Nossa, foram Sim. muitas. Eu fiquei falando dos impactos sociais, mas foram muitas peças. Então, eu vou tentar elencar aqui a primeira peça dentro da outra. Eu vou falar os da outra companhia, porque são tantas, eu acabo não vou lembrar de todas. Mas da outra companhia, a primeira peça que eu fiz foi uma substituição em Arlequim, Servidor de Dois Patrões. Depois eu fiz Vala Comum, que foi uma peça que a gente juntava era um projeto chamado Três Histórias para Lembrar. Dentro dessas três, eram 3 dramaturgias, 3 peças completamente diferentes. Uma delas era Vala Comum, com direção de Luiz Antônio Sena Júnior. E aí foi a primeira peça já com fixo. Depois, nossa, aí tive um bocado. Aí tem os infantis, tem um Colcha de Retalhos, que é uma peça que eu falava, que era uma contação de história. Remendo Remendó, que falava sobre literatura de cordel. Uma peça que Que foi massa. a peça que a gente rodou o Brasil inteiro. Foi muito bacana essa peça que a gente fez. O Que de Você Ficou em Mim, que falava um pouco sobre o teatro de grupo. Falava um pouco, a gente trabalhou muito com teatro documentário, a gente falava também sobre as nossas vidas. Sertão, mais uma vez a gente traz de novo falando uma peça que falava sobre o Nordeste, agora de um Nordeste mais profundo, mais doloroso, né? Como é que está vivendo o sertão de hoje. Ruína de Anjos, falando sobre a invisibilidade social, a violência urbana. E o Avô e o Rio, meu solo, que eu vou falar mais, tem umas outras perguntas aí que eu acho que eu vou desenvolver um pouco mais, que foi a peça que eu fui indicado ao Prêmio Braskem, na categoria de melhor ator, né? Fiquei muito feliz com a indicação, foi um trabalho árduo, muito bacana, que também foi desenvolvido através de uma pesquisa, através de uma como é que eu posso dizer, de um cutuque, sabe? O colega meu me atritou um pouquinho, cara, por que você não faz uma peça assim? Você tem uma pegada de teatro físico, Rock de Júnior, que é meu colega lá da outra companhia, meu amigo, meu irmão, que foi me intrigando. Falei, cara, por que você não trabalha um pouco com teatro físico? Me trouxe um texto, falei assim, vamos trabalhar esse texto aqui. O que é que você me disse? Cara, vamos trabalhar. E aí eu fui desenvolver uma pesquisa. Aí eu estava desenvolvendo uma pesquisa, juntei a minha pesquisa de pós-graduação com uma vontade muito grande de trabalhar sozinho em cena, com essa provocação que o Roquildes me fez. E aí surgiu esse espetáculo, que foi o meu último espetáculo na outra. Tem o Última Chamada, que foi a peça do fim, que a gente fala sobre o fim em todas as instâncias, né? O que é o fim, se não um novo começo, né? Foram essas peças da outra companhia. É uma relevância, né, absurda. Sim, Se você for analisar todas as peças e espetáculos que você participou, tem uma relevância intelectual, tem aquela questão de você refletir sobre o que você quer passar, qual é a mensagem que você quer passar, né? E essa proposta de você estar próximo do público, né? Que isso é teatro, né, Israel? sim. E aí, como você falou, é a verdade que você traz, né? Na sua expressão facial. Isso aí é o carro-chefe que você tem, né? Eu posso dizer isso. Pra Quando cima! você é o carro-chefe que todas as pessoas de sucesso ela tem, né? Essa expressão, essa verdade, tudo pautado na verdade, sempre ela vence de alguma forma, né? Com certeza, com certeza. Então, Israel, vamos falar um pouco das suas ideias, do que você tem feito, né? Do que você tem ensinado, das suas oficinas, né? Que você ensina aí a consciência corporal, a Sim. construção da presença cênica, né? A prática física corpórea. Me fala um pouco como é que você tem trabalhado né? Com essas oficinas. Sim, o que é que acontece? Quando a gente estava viajando na época do palco giratório, em 2017, como eu te falei, Roquildes me provocou um pouco. Na época eu estava fazendo pós-graduação em treinamento desportivo. Sim. Eu falei, preciso estudar. Rock já vinha me perguntando, cara, por que você não trabalha? Não está na hora de juntar as duas profissões.
Ele sempre Uhum. me questionava, quando é que você vai juntar as duas profissões? Pô, você pode fazer preparação corporal e tal. E aí eu fui fazer pós-graduação em treinamento desportivo, né? Passei Sim, muito tempo trabalhando em academia também, então tinha algo que me interessava. Precisava realmente de um empurrãozinho para entender como juntar as duas coisas. Em 2017, eu fazendo a pós-graduação, eu passei a desenvolver uma técnica de treinamento para ator de teatro. Então, passei massa. 2017 todo estudando muito, buscando o que seria mais interessante na condição de ator, na condição de quem está aplicando, de quem vai ministrar esse Uhum. trabalho. Então, diante dessa pesquisa, eu fui fazer esse trabalho com o Ed Veríssimo lá do grupo. Então, comecei a fazer a preparação física de espetáculos. Sim, Né? Daí surgiu, eu concluí a minha pós-graduação, desenvolvi essa pesquisa que se chama Treinamento para Ator de Teatro, Práticas Físicas para a Prontidão Corpórea em Cena. que Então, massa. através disso, eu comecei a trabalhar também como preparador corporal. Olha, juntando uma profissão com a outra. Então, consegui juntar as duas. E aí, Ed, gentilmente se disponibilizou a fazer esse trabalho comigo. Fui preparador físico dela do espetáculo solo, Sobejo. Depois, Ritson Reis, do Bando de Teatro Lodum, me convidou também para poder fazer a preparação corporal de um espetáculo que ele estava remontando, que era o Contentor. Na sequência, Leno Sacramento, também do bando, me chama para fazer o trabalho com ele, que foi o Encruzilhada, e aí não se foi pegando. Depois foi Saulo Castro, que também me convidou para fazer um princípio do treinamento físico com ele, já que ele também Uhum. trabalhava, ele queria uma outra vertente. Então, cada trabalho desse fui desenvolvendo uma outra coisa, Que massa. fui desenvolvendo uma outra coisa, um outro olhar. Um Cada outro trabalho olhar. desse foi muito individualizado. Eu falei, nossa, que bacana, cara. Eu fui descobrindo outra coisa. Então, o meu projeto tomou uma proporção enorme. Nesses trabalhos serviram também como fonte de pesquisa e o trabalho Uhum. foi crescendo muito. Então, aí foi quando surgiu a oficina, tive a oportunidade de transformar mais uma vez a pesquisa, que era para atores, eu transformei agora para alunos. Então, Uhum. foi para um outro lugar. Então, eu passei a usar essa pesquisa com alunos. Como é que eu vou levar isso para os alunos? Né? Então, Uhum. fui para o Piauí, para o Festiluso, que tem lá um festival de teatro, juntamente com o Sobejo. Então, ministrei para alunos de teatro. Depois fui parar em Portugal. Poxa, que massa. Fui participar de um congresso de arte e educação. Tive que adaptar mais uma vez a pesquisa. Como é que é trabalhar o físico para os professores aplicarem para os alunos do fundamental? Olha que coisa. Então a Poxa, que pesquisa foi massa. para um outro lugar. Então foi para Portugal. A pesquisa ela foi se aprofundando um pouco mais. Então eu fui entendendo como é que ela funcionaria para as escolas, para o aluno. E aí tendo um outro formato, né? Chegou o Uhum. momento de usar em mim também, né? Depois eu passei a aplicar também em mim. Quando eu montei o Avoio Rio, eu fazia a minha própria preparação corporal. Diante da pandemia, a gente foi parando tudo. No ano de 2018, 2019, antes da pandemia ainda, eu levo essa pesquisa para dentro da academia. Está na hora agora de começar a ter um outro olhar. Então, eu comecei a trabalhar, virei sócio de uma academia e passei a usar isso como aulas coletivas. Para todo mundo. Agora, todo mundo vai aplicar, todo mundo vai malhar, fazer esse treinamento. E aí desenvolvi esse treinamento de alta intensidade, que hoje eu chamo de Start Fit Funcional, que nada mais é do que o treinamento funcional em alta intensidade. Então, a gente vai fazendo lá, salta, pula, desce, sobe, corre. Tirar as É isso que eu adrenalinas, usei né? para a preparação corporal dos atores. Eu passo hoje, transformei ele em exercícios. Tem até alunas minhas acompanhando aí a live. E Tô aí vendo. e aí eu comecei a desenvolver em academia. E aí nesse período agora da pandemia, que a gente não tá podendo dar aula presencial, transformo a aula online, começo a fazer aula online e fazendo lives. Eu tenho um outro perfil de personal que atende um pouco mais, né, um público mais específico, é onde eu faço lives, onde eu fico aplicando exatamente, botando o aluno para malhar, ele vai fazendo direitinho. Enfim, é o que tenho feito no momento, né, conseguindo juntar as duas profissões, enquanto a gente não pode estar no palco, enquanto a gente não pode voltar, eu estou usando o meu método, né, voltado muito mais para o trabalho de condicionamento físico para a galera que está afim de malhar. Joia, joia, isso é importante que você está dando continuidade, né, de alguma forma, a tudo que Sim. você, né, construiu, que na verdade foi uma construção sua,
através da sua pesquisa, e assim, acho super diferente, bacana. Esse educador físico voltado para o teatro é uma coisa que eu nunca vi, você está trazendo essa proposta, e eu acredito que seja algo, né, promissor para o futuro, né, porque você vai, né, você vai condicionar o corpo para uma peça de teatro, para uma apresentação, né, cênica, ou seja lá, alguma coisa de televisão, é muito importante, porque de alguma forma o corpo fala, né? O Sim, corpo fala, sabe? Eu tive uma live com Laís Rocha, que ela também é professora de dança, e ela fala um pouco também dessa corporalidade, né? Com a expressão corporal, ela tem muito a dizer. E você, parabéns, está de parabéns, excelente trabalho, e assim. Após a pandemia, você vai fazer essas oficinas, né? Você vai continuar as oficinas. Me diga aí o que é que você vai fazer é. após a pandemia. Quem quiser também contratar seu serviço, como é? Bem, a gente espera que se, primeiro, que todo mundo esteja bem, tomando os devidos cuidados, que essa vacina Sim. venha logo para a gente ter uma perspectiva. Ah, Em Deus queira, princípio, viu? em princípio, a gente não tem perspectiva nenhuma de retorno. A minha intenção, sim, claro, voltado para a área artística, é Uhum. assim que acabar a pandemia, eu voltar com o meu espetáculo, O Avô e o Rio, e aí tentar fazer Sim. alguns projetos, trabalhar até a oficina, ela como base para continuar trabalhando, fazendo trabalho para jovens, fazendo nas escolas, enfim, aplicar o método sim também com os atores, estaria aberto também para trabalhar com um preparador corporal de algum espetáculo. E também atrelado a isso, os meus trabalhos, os meus projetos como personal trainer, como treinador, eu estou desenvolvendo uma plataforma que eu vou trabalhar esse mesmo método. Eu vou usar uma plataforma onde as pessoas vão ter esse treino, né, com a base Uhum. nutricional, e aí vai ter um pouco mais tentando se desafiar a ele mesmo. Enfim, tem muita coisa que vai acontecer. Estou esperando só a cena dos próximos capítulos, entendendo como é que vai terminar essa pandemia, mas o meu interesse mesmo é de estar voltando com o meu espetáculo, voltando com a minha pesquisa, enfim, tudo isso. E vai dar tudo certo, Israel, porque você é Sim, competente, a gente sabe. E assim, eu desejo tudo de bom para você. Tudo que você fizer venha dar certo, porque você merece, você é luz. E você tem algumas considerações finais. A gente chegou certo, viu? Deu tudo certo. tá no tempo, Eu tá no pensei que a tacho gente aí, né? ia esgotar o tempo, né? Mas assim, deu tudo certo. Tem alguma consideração assim para falar nessa live, Israel, que você acha importante? O que eu posso falar nesse momento? Se cuidem. Que vocês respirem a arte, é importante. A arte e a cultura é algo que não pode morrer. A gente começou falando sobre isso, sobre a importância do teatro, mas falando um pouco mais aberto, eu acho que a importância da arte, né, para a nossa sociedade. Como é importante a gente abraçar essa causa. Né? A arte ela Sim. não pode morrer, a gente tem que ter pessoas que possam realmente abraçar a nossa causa, entendendo que a cultura ela é o direito de todo cidadão e não pode deixar morrer. Né? Eu acho que é isso. Você me deu um espaço para falar um pouco do meu trabalho, né? Então, quem quiser me acompanhar agora nas minhas redes sociais, tem alguém falando aí, né? Parabéns pela live. Risada Débora é minha maravilhosa a aluna. sua, Beijo, Aline. Debinha! Parabéns pela live e proposta Minha dos amiga, temas. minha Ô, meu aluna, amor, queridíssima. obrigada. É uma coisa tudo muito novo, mas a gente tenta fazer e quando Sim, a sim, gente faz da melhor maneira possível, né? E a com intenção certeza. é essa, é trazer pessoas como Israel, pessoas como Laís, como Rosane, que são pessoas que transformam essa sociedade, transformam as pessoas, né? E nada melhor do que eles para falar o que eles vivem, que eu acho que isso que é verdade. A gente não pode ficar só podado, né? Em notícias que a gente nunca ouviu falar e de repente aparece e bombam. Não. Existem pessoas que fazem muita coisa boa. E eu acho que essas pessoas devem se aparecer, né? Eu acho que essas pessoas devem ter visibilidade na sociedade. E esse trabalho deve ser fomentado, né? E o trabalho de Israel acompanha há muitos anos. E eu sei que é um trabalho perfeito, né? Assim, tudo que ele faz bem feito e tem essa dedicação em pesquisa, né? E assim a gente tem que mostrar à sociedade que existem pessoas competentes, existem pessoas que gostam de fazer a transformação social,
né? E gosto mesmo, porque eu acho que se Israel não gostasse, ele não estaria mais, porque a gente tem um cenário que faz tudo para a gente desistir, né? Mas É existem verdade. pessoas que não desistem, é aquela coisa mesmo, resistência, né, Israel? Sim, sempre. E assim a É, gente vai continuar levando levando. esse despertamento sim, né, não, Israel? Leide, muito Ô, Israel, eu obrigado, quero te obrigado pelo agradecer. espaço, obrigado pelo convite. Viu que bom lhe encontrar de novo. Tem tempo que a gente não se vê. Acho que da última vez a gente viu num táxi, Sim. você passando. Sou Foi meio mesmo? maluca, passo ali aquele bar ali, vejo um monte de gente lá da companhia de teatro, saio Ah, que gritando. Eu sou massa. fã dessa galera, sabe? Eu acho Obrigado. massa, velho. E assim, muito Obrigado pelo convite, obrigada Leide. por você aceitar o convite, por a gente ter esse debate tão agradável, sabe? E assim, muito obrigada. Eu pode ter certeza que por onde for, eu quero ser seu par. Vou Ah, estar sempre te acompanhando em tudo que você fizer, viu? Muito obrigada. Você é obrigado, luz. Leide. Muito obrigado, viu? Tá bom, Um meu beijo amor. para Vou você. encerrar a live, vou deixar Tá salva ok. essa live lá no IGTV. Quem quiser assistir, quiser compartilhar, fique à vontade. E termino bem, graças a Deus, com o assunto todo abordado. Teria mais coisas para se falar, mas em outra oportunidade. Viu, Israel? Acho que Um beijo para você. porque você me chama que eu faço outro. Beijo, Lili. Tchau, Valeu, tchau. beijo, meu amor. Tchau, tchau. Tchau, tchau.